Oi, Patrícia. Olá, tudo bem, Amélia? Obrigada pelo convite. Imagina, nossa, é um prazer te receber aqui, né? Eu quero, assim, apresentar você para os alunos como uma professora convidada, né, para a próxima turma. Aí se responsabilizar aí pelo módulo, né? Esse módulo aí de ensinando o aluno a questão de oferecer treinamentos, prestar consultoria, enfim. Aí, Sim, Patrícia, eu queria pedir assim que você se apresentasse, falasse da sua experiência na área, né? com certeza. Então, é uma honra fazer esse trabalho com você como professora convidada. Eu sou a Patrícia Gomes, então, sou também psicóloga como todos vocês. Fiz uma transição de carreira de RH para ser consultora, para prestar serviços, sou empreendedora digital. E desenvolver esse trabalho de empreendedorismo para psicólogos hoje. Um deles é esses serviços também de consultoria em RH, por que não? São várias possibilidades aí dentro de RH, dentro da própria psicologia, né? A gente não pode se fechar entre quatro paredes apenas. E aí eu sou formada em gestão de negócios, gestão de pessoas, tenho formações em coach também, e eu atuei por mais de 15 anos como gerente de RH. Então eu tive tanto o lado de quem estava contratando os prestadores de serviço, quando eu vim para ser profissional liberal, e hoje eu sou empresária, tenho uma empresa também, presto serviços em empresas. Não é hoje 100% do meu trabalho, né? Então eu divido que eu também sou apaixonada pela clínica, mentoro psicólogos, então tem outros serviços dentro da psicologia, mas é uma área que eu sou demandada, que eu presto serviços e que eu gosto também de atuar. E é uma honra poder trazer esse conhecimento do assessment, né, dentro de treinamento, dentro dessas possibilidades de seleção. E eu acredito que a gente vai acrescentar muito para os profissionais da psicologia, mais essa possibilidade de ganhos financeiros, porque às vezes a gente tem essa habilidade e quando a gente às vezes faz uma transição como eu, de vir de RH para ser profissional liberal, para ser empresária, a gente acha que a gente tem que rasgar o nosso passado, zerar e começar uma nova carreira, e não é assim. A gente tem que entender as nossas habilidades, ver quais são as nossas competências e utilizá-las também na nossa carreira como psicóloga, empreendendo, né? Então, eu vou trazer essas possibilidades de ganhos aí também como consultoria em RH. Eu tenho muitas alunas que têm esse interesse de não ficar só na clínica, de ter outros serviços, fazer o que elas gostam ali das habilidades. Então, é uma possibilidade imensa de atuação. O que eu quero mostrar nessa área aí organizacional está além disso, dessa questão de você se tornar aí, por exemplo, uma funcionária de RH, mas de ser um profissional independente que possa estar oferecendo os seus serviços, né? Possa estar aí prospectando, né? Sim, E é ampliar. oferecendo. E a verdade é que como a gente passa por uma faculdade que às vezes restringe essas possibilidades, a gente começa na faculdade a achar que a gente tem que escolher uma abordagem e ficar só naquela abordagem, não pode usar outras. A gente acredita que só se ficar só na clínica, tem que ser só clínica e você não pode fazer outras coisas. A gente acha que a área organizacional não é muito bem vista, né? A gente tem esses conceitos todos formados dentro da faculdade. E quando a gente começa a empreender, a gente percebe que isso é apenas crenças que fazem com que cada vez mais os psicólogos desistam dos seus sonhos. Então, a gente não pode ficar, quando a gente encontra uma dificuldade numa empresa, como você citou, que às vezes a pessoa não tem um patrocínio, né, assim, dos gestores das áreas, dos empresários, na verdade, ela tem que entender que ali ela está exercendo um papel como analista, como assistente, mas que ela pode muito mais. Se não for, por exemplo, restrito dentro do código de ética da empresa dessa pessoa, ela pode prestar serviços em horários vagos para outras empresas. Ela às vezes não pode prestar serviço para o mesmo ramo de atividade, mas ela pode testar o empreendedorismo dela fazendo isso fora de horário de trabalho, fazendo os finais de semana, às vezes montando treinamentos a partir dessas avaliações que a gente vai ensinar no curso. Então, assim, dentro da própria RH, a pessoa pode ser um intraempreendedor, trazer novidades, vender seus projetos, a pessoa tem que aprender a vender seus serviços. E quem é profissional liberal, que quer realmente viver da profissão e não ter carteira assinada, assim como eu,
e que, né, várias pessoas estão nessa construção, pode também ter essa atividade e escolher com quem quer trabalhar também, né, Amélia? Você vai fazer uma seleção das empresas, tem lá empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte. Você, quando vai prestar um serviço, você tem que avaliar qual empresa que você está mais apta a atuar, que você se identifica mais, e talvez essas empresas de pequeno porte ainda não encontram o RH como estratégico, elas não veem valor ainda. Nem todas, né? Algumas têm essas limitações de entender que, às vezes, um teste psicológico é importante, que não é só aplicar qualquer inventário, que qualquer outro profissional aplique, que não é validado cientificamente. Então, a gente também selecionar as empresas que a gente vai trabalhando e convencendo aquelas que ainda estão caminhando ali para evoluir dentro dessas questões de RH, que é nosso papel também é como se fosse uma psicoeducação, a gente mostrar o trabalho, mostrar o resultado, os prós e os contras. Então, é um trabalho de persuasão também, que a gente tem que desenvolver. A gente não pode levar um não e acatar esse não e achar que não tem mais possibilidade. A gente tem que encontrar formas de oferecer esse serviço. Oferecer, né? E depois você desenvolver um bom serviço, né? Um bom trabalho, quer dizer, você vai construindo aí o seu nome dentro dessa empresa, né? Porque assim, ó, eu vejo, às vezes, uma crença, né, de alguns psicólogos, assim, de que as coisas acontecem meio assim, vai fluindo naturalmente, sem que a pessoa faça um esforço maior, né? Tudo conquistado com o mínimo esforço. Então, isso não acontece, né? Isso não acontece. Então, a pessoa realmente ela tem que primeiro se capacitar, né? E começar a desenvolver um trabalho aí e mostrar o trabalho. Geralmente a gente começa assim, quando a gente começa, né? Mostrando o que você sabe fazer. Né? E você falou uma questão interessante, Amélia, que às vezes a pessoa desiste do primeiro não. E ela não percebe que existe um processo de evolução até dela mesma como profissional liberal, como prestadora de serviço. Então, uma forma de começar a entrar e você ganhar credibilidade, saber se posicionar, às vezes você encontrar uma empresa que, por exemplo, de renome na sua cidade, não sei se é uma empresa multinacional de grande porte, mas uma empresa boa, renomada, e você às vezes oferecer um trabalho ali dentro, mas num sentido assim, de não fazer o seu valor, o seu maior valor, mas você fazer um valor adequado, diferenciado para essa empresa, para você entrar nela, fazer um bom serviço e ela ficar no seu portfólio de clientes. Porque a partir dela, você pode, às vezes, cobrar valores muito maiores, você vai ter mais visibilidade, você vai testar o seu trabalho, você vai ali se capacitar, vai passar por uma experiência também, que isso acaba a médio prazo, a longo prazo, vai te trazer resultado, posicionamento. E a não achar que tudo é mágica, que você ficar fechado entre quatro paredes, que as coisas vão acontecer. Você Verdade. construir o seu caminho também. Pois é, você vê, ó, tem uma empresa de São Paulo, né, e uma outra empresa do Paraná, né? Veja só, como é que eles me encontraram, né? Pelo Google, né? Porque eles estavam recrutando alguns profissionais lá na região onde eu moro. Então procuraram lá, né? Psicólogo Porto Velho, apareceu meu nome, já me ligaram para fazer essas avaliações, né? E assim, isso a gente tem que começar divulgando dessa forma, né? Mas essas avaliações aí, né, Patrícia, eu fiz assim, aquela avaliaçãozinha básica que a gente sabe, né? É aquela da seleção de pessoal, que você aplica lá um palográfico, um teste de atenção, um teste de personalidade e um teste de inteligência, né? Agora, eu gostaria que você falasse para a gente, né, sobre essa avaliação com o assessment, que é um outro teste, uma outra forma, né, de estar aí avaliando e construindo aí, né, elaborando um PDI. Isso. Qual que é a proposta, Amélia, assim, nossa, nesse projeto que nós estamos juntas levando esse conhecimento, né, para as alunas, nessa possibilidade de ganhos aí na área organizacional como consultoras? A gente tem a possibilidade de ser consultor interno, que é quem trabalha ainda CLT, está dentro das empresas, mas aqui a gente está falando mais para os consultores externos, para quem já quer viver da profissão ali, aplicando avaliações, fazendo desenvolvimento de pessoas.
E aí você tem várias ferramentas. Só que o profissional de psicologia, ele tem que seguir ferramentas habilitadas pelo conselho. Mas outros profissionais utilizam, por exemplo, o DISC, que não é recomendado, não é cientificamente recomendado, mas existem também MBTI, que é recomendado pelo conselho, mas hoje eu uso o MAPA. O MAPA não é uma ferramenta muito divulgada, é um método de avaliação de pessoas, mas é uma ferramenta incrível, que você consegue fazer, tem mais de 48 dimensões ali, tanto de liderança quanto de ansiedade, ele é uma avaliação psicológica. E você realmente consegue ver o potencial que aquele candidato tem dentro de uma possibilidade de seleção ou de desenvolvimento para recrutamento interno, por exemplo, de líderes. Então, quando a gente vai fazer essas avaliações que nós estamos falando aqui, você pode comparar, né, por exemplo, grupo de líderes, se é média liderança, se é alta liderança, se é líder de equipe, são os líderes que estão começando ainda a gerenciar, são os primeiros cargos de liderança dentro da empresa. Você começa a agrupar essas pessoas e avalia através do mapa, que é a ferramenta que a gente está falando aqui hoje, para ver qual que são os gaps e os pontos diferenciais daquele grupo específico. E aí sim você consegue, por exemplo, focar em treinamentos com mais direcionamento para esses gaps, para você não ficar investindo dinheiro de forma aleatória ali, porque às vezes o RH fala assim, vou treinar agora comunicação, eu vou treinar agora negociação, agora é conflito, agora é delegação. Mas você não mostra para a empresa, através de gráficos, de dados estatísticos, de um estudo, de um diagnóstico, que aquilo ali realmente vai trazer retorno para a empresa, porque é o mapa mesmo, é o xerox, é o perfil daquele grupo ali, dentro daquela empresa. Então, você começa a ter mais argumentos dentro das empresas para eles apostarem e priorizar os investimentos em treinamentos. E aí, esse grupo avaliado, a gente consegue ver na questão individual, qual que é o plano de desenvolvimento para essas pessoas. Ele tem uma dificuldade, por exemplo, com ansiedade, porque esse teste, Amélia, ele mostra ansiedade, ele mostra competências de liderança, competências de comunicação, competências de trabalho em equipe, tem 48 dimensões, são várias possibilidades ali dentro dele. E o diferencial dele para a seleção, por exemplo, é que para empresas que tem grupos de risco, por exemplo, empresas de combustíveis, empresas de aeronáuticas, empresas de segurança, que tem profissionais que envolvem risco o tempo todo, ele traz também se aquele candidato está apto ou não a exercer aquela função de risco, se ele se envolve em acidentes facilmente. Então, ele dá uma geral, assim, tanto em perfil comportamental, quanto aspectos de liderança, quanto esses aspectos de segurança. Então, o profissional de psicologia, ele pode fazer um diagnóstico mesmo, se tiver vários candidatos participando, é um teste online, então, você tem uma certificação, né, que é necessária fazer, mas você tem facilidade ali na aplicação, na análise dos dados, dos resultados dos relatórios, e é um teste estritamente exclusivo para psicólogos. Então, já começa por aí. É validado cientificamente, é uma ferramenta assim, incrível que pode ser usada até em psicoterapia. Em algumas demandas de psicoterapia, quando a gente quer realmente traçar um plano ali de trabalho dentro da clínica também, pode ser aplicado o mapa para avaliar essas questões mesmo de crescimento, de metas do paciente. Então, assim, ele tem várias possibilidades. E aqui a gente está falando para a área organizacional como consultor externo, como pessoas que vão empreender dentro, prestando serviço para empresas ou para consultorias de RH. O profissional liberal pode prestar serviço para outras consultorias, ou ele mesmo ter a consultoria dele. Então, são várias possibilidades de aplicação. Legal, muito bom, hein? Realmente, né? Eu, por exemplo, eu tenho a formação já num outro teste, né? Que é o Human Guide também. Mas parece ser bastante interessante esse mapa, né? Eu já andei pesquisando. E assim, como que o aluno faz para se habilitar para esse teste, né? Porque o aluno pode até aprender o teste, sim, saber, mas ele tem que ter uma habilitação junto lá, né? Não sei, no O Manguide mapa. funciona assim. Isso. Ele chama método de avaliação de pessoas, é MAPA, as pessoas estão até perguntando aqui, é isso mesmo, MAPA. É um teste com validação amostra brasileira. Então, é diferente desses testes que a gente tem, que as amostras são estrangeiras, então já começa por aí.
É uma avaliação que é feita, uma certificação que pode ser feita online, mas a pessoa precisa de passar por um treinamento com eles para poder ser Com eles. habilitada, para dar devolutiva, para entender todas as dimensões. Esse teste a gente Ixi, consegue travou. ver o índice de confiabilidade, se aquele candidato simulou, se ele burlou as respostas dentro do teste. A gente consegue ver vulnerabilidade. Então, tem Meu várias Deus, questões ali travou. que traz para o Agora, psicólogo Patrícia. mais credibilidade para aplicar Pois isso também. é, ação dessa, quanto que o psicólogo poderia cobrar? Né? Até me perguntou aqui quanto que é o teste. Geralmente são licenças que você paga, né? Sim, Você compra a licença do teste. você compra a licença, tem uma plataforma, você tem que ter essa certificação, mas o diferencial é o que você vai fazer com isso, né? Que é o que você É, estava falando aí. Você tem que ter que eles não ensinam. O mapa ensina você aplicar o teste e você gerar os relatórios e você fazer a interpretação. Mas você utilizar isso dentro das empresas como consultor, gerando ali por exemplo, uma avaliação desses líderes para fazer o mapa de competências deles, o que eles precisam desenvolver, eles ensinam isso. Isso é até um serviço que eles oferecem também para as empresas. Então, o que a gente propõe nas nossas aulas é usar realmente essa ferramenta de uma forma estratégica para que o profissional que vai empreender consiga oferecer um serviço diferenciado ali, utilizando, por exemplo, a ferramenta do mapa. E para essas avaliações, Amélia, depende muito do porte da empresa, depende de quantos funcionários, do porte mesmo, mas em média é mais ou menos uns R$ 400 a R$ 500 aí por pessoa. Então, por avaliação, porque a gente está falando de seleção. Quando a gente fala de avaliações para os líderes, e que você tem uma devolutiva para a empresa, uma devolutiva individual para os líderes, se esse valor pode chegar a R$ 1.000, então de 800 a R$ 1.000 por pessoa. E depende também do porte da empresa e de tudo mais. Porque eles começam a ver que o orçamento deles de treinamento, de desenvolvimento, começa a ser focado em áreas e dimensões estratégicas, não de forma aleatória. Eles conseguem enxergar realmente que aquele grupo, através daquela avaliação, existe aquela demanda ali de competências e eles conseguem ter mais credibilidade para apostar o investimento ali dentro do que é esperado, do que foi mostrado. E eu brinco que o mapa, as pessoas até brincam, não, mas como vocês conseguiram levantar tantos pontos? Como você descobriu? Porque aparece se a pessoa está em depressão, se ela tem ansiedade, aparece se ela tem dificuldade de relacionamento com a família dela, aparece se ela tem irritabilidade, agressividade, se ela... Não, é muito interessante o muito teste. completo, né? Muito completo. Além dos potenciais, do perfil de liderança mesmo daquela pessoa. Então, ele é muito, muito completo. E quando a gente vai dando a devolutiva, os candidatos ficam surpresos como realmente é um mapa mesmo daquela pessoa. E a gente consegue desenvolver o plano de desenvolvimento individual ali, para mostrar para ele o que ele precisa fazer para desenvolver para aquelas competências que a empresa exige dele. E que também lá no mapa, eles não ensinam isso, né? Fazer o plano de desenvolvimento individual. Então, são situações que a gente vai ensinar também nas aulas para os alunos aí terem mais essas possibilidades de ferramentas para empreender. Porque o objetivo nosso aqui é as pessoas empreenderem, ter ganhos, né, É, financeiros. exatamente, sabe, Patrícia? Porque assim, ó, o meu objetivo, né, é levar, né, aqui cada colega psicólogo, né, a ser aí um psicólogo 10K, né? Ou seja, ter um rendimento de dez mil reais por mês. Porque assim, ó, a gente sabe, né, assim, de várias crenças aí que existem em cima da nossa profissão, né? Que o psicólogo ganha mal, que o psicólogo não é valorizado, enfim. E a gente tem que trabalhar no sentido para começar a derrubar esses mitos, porque na verdade são mitos, né? E assim, mostrar para ele onde ele pode ir, o que ele pode fazer, em que áreas ele pode atuar, né? Porque às vezes o psicólogo ele fica assim perdido, não sabe o que ele vai fazer, ou seja, no que eu vou trabalhar, né? Para ganhar o meu dinheiro, porque na verdade a gente trabalha para ganhar dinheiro mesmo, né? Sim. E então, assim, essa é a proposta, né? Então,
É o que realmente eu espero aqui, que todo mundo chegue lá, chegue além, né? Sim, é Mas, engraçado, Amélia, que as pessoas falam dessa crença de não rentabilidade. Será que eu vou chegar lá? Será que isso é possível? Quem está fora é como se fosse um mundo paralelo. Quem está fora não acredita que vai conseguir chegar numa rentabilidade de 10K, de 10 mil. Mas eu vejo muitas alunas que quando chegam, elas têm medo do sucesso. Gente, mas como assim? Será que isso vai ser para todos os meses ou não? Como que eu vou fazer para administrar agora tanta demanda ou serviço? Então elas começam a ter outras dores que não são essas dores do iniciante, que será que eu vou receber? Será que eu vou ganhar? Quem está fora fica assim. Quem entra e começa a se rentabilizar já tem outras dificuldades, né? Como eu vou fazer para aplicar esse dinheiro, para eu poder ter um caixa é, em outros momentos? Então, são outras dificuldades. Então, é muito gostoso a gente ver essa evolução também. E é possível, sim. Então, basta a gente trabalhar sério, né, ter ferramentas. As pessoas estão perguntando aqui, Amélia, se o teste mapa qual que é o diferencial dele, né? O diferencial dele, gente, é porque para você que trabalha, por exemplo, prestando serviços para empresas, as empresas querem gráficos, elas querem números, elas querem estatística. E o mapa, ele traz vários gráficos de radar, gráficos de comparação de um candidato com outro, ou de dimensões, por exemplo, a gente pode pegar assim, vamos ver como que está essa dimensão de liderança nesse grupo de 30 líderes. Aí vai ter lá, ó, esses líderes aqui estão com liderança de média de 70%. Olha, o trabalho e a equipe deles está com média de 50%. A comunicação está só 30%. Então, você começa a comparar através de gráficos e mostrar para as empresas realmente qual que é o perfil daquele grupo de pessoas que estão sendo avaliadas. Então, esse é um diferencial. O outro diferencial dele, que é um teste que tem essa questão da segurança, então, para as empresas que têm, por exemplo, e ele é um teste que pode ser aplicado para o operacional, para o nível técnico, para o nível administrativo e para o nível gerencial. Aqui a gente está falando de assessment para líderes e estamos falando de seleção, seja para operacional, seja para o técnico, seja para o administrativo e para também liderança. pode ser utilizado o mapa, né? Pode. E ele é um teste online que o candidato recebe um link, ele é submetido a mais ou menos umas 200 questões que ele tem um tempo para responder. É um teste, ou América, que ele mostra o índice de confiabilidade, se o candidato burlou ou não as questões. Olha que incrível. Interessante, incrível mesmo. Interessante, é. É. Então, se a pessoa começou a dissimular, tentar montar uma questão com a outra, ele tem um índice de confiabilidade para você saber se esse teste pode ser validado ali para aquilo que você vai fazer. Então, assim, é um teste que depois que eu conheci, tenho aplicado há anos, assim, é o melhor teste que eu conheço para esse tipo, para esse objetivo, que a gente está falando aqui de seleção para esses grupos, principalmente de risco, mas também para liderança e tudo mais, e para fazer esse mapeamento de perfil dentro das empresas. Porque se você pegar um MBTI, que é uma outra ferramenta utilizada que é validada, ela só pega algumas dimensões. E assim, é uma tendência, não quer dizer que a pessoa, não é uma avaliação psicológica, é um perfil ali que aquela pessoa tem, se é dominante, se é influente. Agora o mapa, ele faz um raio-x, questões pessoais, questões emocionais, questões de liderança, questões de equipe, questões com o líder, até com o líder, se ele, como que ele trabalha com a autoridade, como que ele trabalha em planejamento, rotina, o dinamismo dele, a energia para o trabalho, ambiente familiar. Então, assim, ele traz todo um perfil que você vai utilizar da forma que você quiser, seja para seleção ou para essas avaliações para desenvolvimento de pessoas. Legal. Tem uma pergunta aqui atrás que eu estava falando sobre a certificação, né? Nessa certificação, explica para nós como é que é feito isso, Patrícia. A certificação tem que ser pela própria empresa, mapa. A pessoa faz 6 horas de treinamento, são divididos em 2 dias, 3 horas na primeira vez, segunda vez é mais 3 horas, pode ser feito online e tem um investimento que o mapa tem, né, para essa pessoa ser habilitada para ela poder aplicar. E é exclusivamente para psicólogos. Você recebe um usuário e senha de uma plataforma que você gera o link para enviar para os candidatos essa aplicação e o retorno vem para o seu e-mail. E você, quando recebe retorno, você já começa a gerar esses gráficos dessa forma toda que eu falei, sejam gráficos com recomendações, com pontos positivos, pontos a desenvolver, com os gráficos comparando esse candidato ali nas dimensões, que são as 48 dimensões que você vai, e tem um roteiro de devolutiva. Para cada dimensão,
ele tem cores. Quanto mais próximo de vermelho é a desenvolver. Quanto mais próximo do azul, a pessoa está excelente naquela dimensão. E aí tem um roteiro, a cada dimensão tem um roteiro de como você dá aquela devolutiva para a pessoa, de acordo com aquela análise que foi feita pelo teste. E aí você vai dando, fazendo aquela conversa, né? Como que é isso no seu dia a dia? A pessoa, nossa, realmente é assim, né? Aí você vai fazendo todo o seu trabalho ali para você fazer o PDI, quando é o individual do candidato ou da pessoa que vai ser avaliada para desenvolvimento. Então, ele é bem interessante, mas a avaliação, a certificação é feita dentro do mapa mesmo Tem um e é feita site, online. né? O pessoal está perguntando editora, eu não sei editora, mas você pode entrar, tem um site, não tem? Só Tem colocar no Google aí, mapa. Mapa Avaliacão, mapaavaliacão.com.br. A Ah, tá. amostragem é brasileira, então é um teste muito interessante, vale a pena. Igual eu falei, você pode usar em consultório, você pode usar em Eu já estou recrutamento de até com seleção. vontade de fazer esse teste, viu? De Faz, me Amélia. submeter a ele, né? Porque é Faz um porque você vai ficar autoconhecimento. É surpresa. bom para a gente se autoconhecer, até para você saber do que você precisa trabalhar. Sim. E ele é engraçado, engraçado não, esse teste ele é tão bom que se você tiver um candidato que ele fez um teste que não deu uma avaliação legal ali para o cargo que ele vai ocupar. E você repete esse teste, pode ser com 15 dias, 30 dias, o teste dá para, não igual, mas muito parecido com o anterior. Então, assim, é aquela história que nós psicólogos sabemos, né? Que a pessoa não muda de um dia para o outro. É, Então, às vezes o candidato verdade. não aceita a resposta, ele refaz e às vezes até a gente nem recomenda que refaça, mas a pessoa quer refazer para ver, porque falou que estava no mau dia e aquela história toda. E o teste vem praticamente com os mesmos indicadores ali, não igual, mas muito próximo e não muda assim o que ele tem que realmente desenvolver. E aí a pessoa às vezes cai na real, né? Olha, realmente, esse é um gap que eu tenho que melhorar. Ele é muito bom, Amélia, vale a pena assim fazer. E dá um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento e de seleção, ele é um teste muito bom. Bom, então o mapa, né? Ele é um instrumento aí que vai fazer com que o psicólogo tenha um diferencial no trabalho junto às empresas, né? Quer dizer, o foco, mas você já está dizendo que em todos os contextos a gente pode estar utilizando também, né? Que Sim, legal, Patrícia. E aí, né, você lá dentro do curso, no módulo, vai ensinar o mapa. vou. E aí, Amélia, nós estamos avisando até aqui de primeira mão que quem é aluno do seu curso vai ter um desconto para fazer a certificação. Nós estamos em negociação, mas, por exemplo, se a certificação é X, a gente vai ter um desconto aí de 50% para os alunos. E Ai, aí que a gente vai ter um legal. link, vai ter um link e tudo mais, porque eu falei, né, do nosso objetivo de desenvolver o empreendedorismo e que é um grupo maior de pessoas, e eles optaram por fazer essa parceria de trazer mais pessoas aí para poder serem certificadas e utilizar a ferramenta que é tão boa, né? Nossa, que maravilha, hein, Patrícia? Olha É muito só, bom. já está aí, né? Pois é. Mas, Patrícia, então, né? Por exemplo, e a partir daí, quando o psicólogo oferece, por exemplo, um tipo de treinamento, como é que é cobrado isso, né? O psicólogo, quando ele empreende em empresas, assim, ele tem que ter empresa. Você tem que ser, né, PJ. E você tem que olhar com o seu contador da sua região para ver como você vai abrir essa empresa, qual que é o melhor para você em termos de impostos, o que enquadra. Mas ele vai fazer realmente essa cobrança por pessoa. Então, se você tem, por exemplo, 30 avaliações de líderes, você pode fazer um valor diferenciado. Vamos supor, se você cobra hoje R$ 500 por aplicação. Se for um grupo de 30 pessoas, mas com devolutiva, aí você faz uma média, mas você tem que cobrar o valor da sua devolutiva, que é o mais importante do teste ali, quando você vai fazer um processo de desenvolvimento de líderes, porque tem sua hora de trabalho. Você tem que pensar que você vai ter uma hora que você vai ficar com esse gestor dando devolutiva, as horas que você vai dar devolutiva para o próprio RH da empresa. E é todo um trabalho assim, que não é só o teste. Você analisa o todo daquele grupo de pessoas. Você analisa a faixa etária, grau de escolaridade, até para você sugerir para essa empresa não só qual treinamento que essas pessoas têm que priorizar, mas você pode sugerir, por exemplo, olha, esse grupo de líderes aqui era melhor fazer até uma pós-graduação nessa área mais técnica. Esse aqui é mais em leitura.
essa equipe é a área de desenvolvimento. Essas pessoas é psicoterapia. Tem gente que você tem que encaminhar para psicoterapia. Precisa de reforçar, verdade. fazer autoconhecimento. Então, você começa a mostrar para a empresa não só algo de prateleira, sabe? Olha, ponto, apliquei o teste, o retorno é esse. Não, você faz uma análise interna mesmo daquele grupo de pessoas. Além do mapa, você faz esse diagnóstico, essa análise e dá a devolutiva para aquela empresa desenvolver o trabalho posteriormente. Nossa, que bacana, muito legal isso aí, né? Não, e a gente vê, porque você vê, antigamente, esse perfil de empresa, eu me lembro, logo assim que eu me formei, né, era muito em cima da produtividade. Da empresa buscava aquele indivíduo que fosse produzir ali. Mas aí chegou uma época, né, que aí já começou esse cuidado com a parte aí como diz, dos recursos humanos, né? Ou seja, esse cuidado aí com o colaborador, porque viram que a produtividade, né, ela está ligada ao quê? Ao emocional, né? Quer dizer, o indivíduo, ele não divide em partes, né? O indivíduo, ele é completo. Então, por exemplo, área conjugal, área familiar, tudo isso vai influenciar, né, ali na produtividade, no trabalho que ele vai desenvolver dentro do RH. E aí, então, iniciaram esses trabalhos, né, dessa forma, né? Então, eu estava lendo até esses tempos atrás, falando, né, que, por exemplo, antigamente a gente falava assim, ó, chegou no trabalho, esquece os problemas de casa, deixa lá. Não, não tem como separar isso, né? Não tem, Não. não tem. Então, quer dizer, a pessoa vai trabalhar, ela leva os problemas junto com ela. Amélia, você está falando algo aí que, assim, é interessante que, além disso que você fala, existe um apagão de líderes no mercado. Quando as empresas precisam de contratar lideranças, e nesses momentos, assim, que nós estamos, às vezes, de mudanças, né, ambientes que exigem mudanças, é necessário líderes fortes para poder influenciar pessoas, para engajar nas questões dos resultados, porque as empresas, por exemplo, do ramo de saúde, supermercados e outras, né, estão em crescimento. Então, tem muitas empresas aí demandando contratações, demandando desenvolvimento de líderes, só que existe um apagão de líderes. Então, ela tem duas opções. Ou ela vai para o mercado de trabalho buscar os líderes e os salários são bem mais altos, ou ela desenvolve mão de obra interna, às vezes os cargos-chaves ali, pessoas-chaves. E aí que entra, por exemplo, o mapa. Se ela precisa de entender quem são os potenciais dentro da empresa para ela já apostar em desenvolver como líderes, entra o mapa. Se ela vai selecionar um líder no mercado, já entra o mapa. Então, assim, nós, como profissionais da psicologia, a gente tem que começar a mostrar isso mais para as empresas. Às vezes eles não sabem do que nós somos capazes de mostrar com o nosso trabalho, com uma ferramenta exclusiva como essa para o psicólogo. E assim, existe uma concorrência gigante, porque eu, por exemplo, eu fiz formação em coach, mas existem coaches que não têm nem escolaridade, nem curso superior, e vai aplicar vários inventários e faz maior barulho e sai, né, ali fazendo uma transformação e nós ficamos aí omitindo a gente não Verdade. brilha, a gente não brilha, a gente não mostra o nosso trabalho, a ciência da psicologia. Então, nós podemos sim mostrar essa credibilidade, mostrar que existe essa preocupação sim com o colaborador, com seus aspectos emocionais, o que a empresa pode fazer por isso. Tem empresa, Amélia, que às vezes aposta até em fornecer atendimento psicoterápico dentro da empresa, online, por telefone, porque sabe que o que você falou aí, que não dá para separar. A pessoa está com medo, né? E elas têm problemas em casa, às vezes de várias questões, e levam para o trabalho. Então, tem empresas que apostam em teleatendimento, tem apoio, acompanhamento psicológico, porque sabe que isso faz diferença. O ser humano ali é integral. Promovem Exatamente corridas, isso. promovem ações de saúde mesmo, física, que são corridas, dietas, tudo pensando no bem-estar geral ali do colaborador. Home office para quem é mãe. Então, assim, quer coisa melhor que a pessoa que precisa, às vezes, de ter um tempo ali mais com a família, e tem essa opção de uma empresa trabalhar home office. Isso tudo as empresas, cada vez mais, elas estão começando a E agora inovar. parece que isso vai pegar bastante, né? Porque as empresas estão percebendo agora que não precisam mais ter um espaço tão grande, né? Para Sim, estar ali
com o pessoal, como diz, o pessoal pode trabalhar em casa e desenvolver um bom trabalho, né? E isso agora, essa pandemia trouxe essa mudança, né? Ainda bem, porque eu, por exemplo, lá atrás, quando eu fui mãe, há 10 anos atrás, eu tinha essa dificuldade de conciliar a maternidade com o cargo de gestora, e por isso que eu fiz essa transição para empreender, para eu poder ter meu tempo, fazer minhas atividades e tudo mais. E agora os profissionais que estão dentro da empresa têm essa possibilidade também de trabalhar home office. E eles podem ajustar essa carga horária, às vezes, para ter um outro tipo de serviço, por que não? Quem trabalha dentro das empresas, como a RH, que é psicólogo, nos horários livres aí à noite, finais de semana, pode fazer um outro tipo de atividade. A não ser que essa empresa tenha alguma restrição no código dele lá de ética ou no contrato, mas várias pessoas fazem esse trabalho aí, às vezes, de complementar uma renda e depois de tudo mais estabelecido, dele ter mais know-how, expertise, às vezes ele opta por empreender, por fazer essa carreira solo, não ficar trabalhando para outras pessoas. Então, a pessoa pode fazer uma transição de uma forma mais segura também, se capacitar para depois sair. Realmente, né? A Suzana comentou aqui, já é a segunda pessoa que diz isso, né? Que a área organizacional é um pouco fechada, né? Mais por indicação. O que você diria para nós sobre isso, Patrícia? Ela está falando que a área de RH é fechada para ela entrar para oferecer o trabalho, é isso? Tá falando que é mais fechado, é um pouco fechado, quer dizer, mais a coisa acontece mais por indicação. Sim, mas assim, hoje em dia, o network, ele é muito importante. Eu não vou falar que ele não é importante, mas ele não é a única forma de entrada. Então, você tem que, por exemplo, mapear as empresas que você quer prestar serviço, ver se você conhece alguém dentro dessa empresa, às vezes nem na área de RH, mas em outras áreas. Você pode procurar pelos líderes, pela diretoria, ao invés de procurar pelo RH ou ir pelo RH. Você tem que pensar qual estratégia você vai criar ali para ter uma porta de entrada naquela empresa. Você pode ministrar palestras gratuitas para essa empresa conhecer o seu trabalho, e aí sim ela fala assim, olha que pessoa interessante, ela tem uma palestra assim, assim, assada, e aí quando você vai oferecer um serviço, ela já conhece o seu trabalho. Então você tem outras formas de ir criando laços, participando de eventos na área de RH, eventos nesse nicho dessa empresa que você quer atuar. Então quem é visto é É lembrado. Então você lembrado. também tem que fazer movimentos, você tem que ir atrás, não pode só. Primeiro não que você receber, o RH é fechado, não abre, aí você Ah, recua, não e é assim. quantos não a gente recebe na vida, né, É, Patrícia? são E a muitos. gente tem que insistir. Porque uma hora vai vir o sim, né? Depois de Sim. muitos não, o sim vem. Eu falo que se tiver que acontecer, acontece. Se você faz, se você caminha, se você corre atrás, você vai receber nãos, mas vai ter sims. E os sims, você Vai, tem que ir atrás do sim. acontece. Você tem que ir atrás do Não. sim. Aqui a Polly, ela tá dizendo aqui, mas acho que ela não entendeu. Ela diz que da psicologia recém-formados, desanimados de apostar nessa área. Mas aqui a gente não está falando sobre a contratação do profissional, né, para estar ali na empresa 8 horas por dia, não. Não. A gente está falando daquele psicólogo que quer oferecer trabalhos, né, oferecer algum tipo de trabalho diferenciado, e que a Patrícia está colocando aqui, né, que tem essa ferramenta, o mapa, que vai ajudar você a dar esse diferencial no seu trabalho, né? E que você pode estar oferecendo a prestação de serviços, né? Você ser um psicólogo empreendedor. Agora, uma coisa que você falou aí, Patrícia, a questão, por exemplo, do PJ, né? É, eu tenho CNPJ, né? Porque eu tenho uma clínica credenciada pelo Detran e eles exigem, né? Eu sei como que isso aí, o PJ, né? Você tem que estar na mão do contador e tal. A pessoa, por exemplo, para prestar esse serviço, ela não poderia fornecer uma nota fiscal avulsa, dessas que a Pode, gente pode? pode também. Ela tem que ver na região dela, mas normalmente pode. Aqui na minha região eu posso emitir uma nota avulsa. Mas você tem É, que avaliar, porque às vezes o imposto fica muito mais caro para você. Então, se você começar a aumentar a sua demanda de serviço, às vezes vale a pena você ir para uma tributação de uma empresa mesmo, ao invés de ficar emitindo uma nota avulsa com um imposto maior. Mas se for uma ou outra e você estiver começando, ao invés de abrir empresa logo de cara, começa com a nota avulsa, mas procura um é, contador, avalia qual o custo-benefício ali.
de imposto, né? Mas no início é a nota avulsa mesmo. Network, a gente fica achando que é algo assim surreal. Ah, eu vou ter que ir em vários eventos para fazer. Não, é às vezes no seu círculo ali de pessoas que você conhece, do seu convívio, seus parentes. Tem aluna minha, Amélia, que elas não sabem, elas não se posicionam como psicólogas. Aí ninguém sabe que ela é psicóloga. Agora imagina quando ninguém sabe que você é psicólogo, como que alguém vai te oferecer um serviço? Como que alguém vai te contratar para uma psicoterapia? Como que alguém vai te contratar como profissional de serviços externos? Aqui a gente está falando de consultoria externa. Então a gente tem que aprender a falar, a vender sem vender. Eu falo que é A vender sem gente tem vender. que se vender, né? Eu falo que é vender sem vender, porque a gente tem toda uma questão ética, e pessoalmente também a Ah, gente tem esse medo, né, de falar, de se vender, mas a gente tem que vender sem vender, a gente tem que aprender a fazer isso. exatamente, né? Então, é Usar da relacionamento. sutileza É. para estar aí apresentando aquilo que você faz. E você tem Porque que estar na senão, como é que ponta as da pessoas vão língua. fazer, saber? Você tem que estar na ponta da língua o que você faz. Se a pessoa, o que você faz? Olha, eu sou psicóloga, eu sou consultora, eu trabalho com isso assim, assado, eu sou clínica, eu sou isso. A gente tem que saber. Eu sou mentora. Então, assim, você tem que saber o que você é para você sempre falar aquilo ali, porque uma hora uma pessoa vai lembrar de você. E outra coisa é o posicionamento. Eu não sei se isso é trabalhado com vocês, mas a gente tem que se posicionar. A gente tem mídias sociais hoje, a gente tem que divulgar nosso trabalho através de conteúdos, a gente tem que criar essa autoridade, a gente não pode ficar mais só fechado ali e achando que as coisas vão acontecer. Porque às vezes num conteúdo desse que você publica, alguém que conhece alguém que te conhece vai falar assim, poxa, essa pessoa trabalha com esse teste, ela trabalha com esse tipo de desenvolvimento de líderes, a gente pode chamá-la para conversar aqui. Ex-locais de trabalho são excelentes locais que já conhecem você. Se você fez uma trajetória interessante, se você deixou portas abertas. Então, isso tudo é relacionamento. Hoje em dia, quem não preza por relacionamento está fadado ao fracasso. Se não pensava até hoje, depois dessa live já tem que começar. Eu vou construir laços, vou construir Verdade. parcerias. Então, mas é verdade. E eu acho assim, sabe? Eu não sei, essa panelinha, essa questão fechada, assim, eu não sei, parece que eu não consigo enxergar isso, sabe? Eu acho que se você recebeu muitos nãos, né? Mas continue, né? Eu também, né, Patrícia, fiz formação em coach, né? E eu lembro uma coach, ela contar o seguinte, que antes do sim, ela teve 33 não, que ela oferecia, né, os pacotes de coach dela, que antes do sim ela teve 33 não, ela contou, mas ela Imagina se ela não desistisse. desistiu. E hoje ela é assim, uma coach, um profissional bem sucedida, né? Acho que é uma advogada que se formou coach, hoje trabalha nessa área de coach, né? Então, você vê, ela fala, ela conta isso e hoje ela dá risadas disso, né? Então ela fala, às vezes, as situações que a gente às A vezes gente até passa. aprende também com os nãos, a gente aprende, a gente muda a nossa forma de falar, de oferecer o Então, trabalho, vai se capacitar, vai fazer o curso da Amélia para se capacitar. Então, assim, tem várias coisas aí que a pessoa pode fazer, né, para ela pois conseguir. é. O pessoal está falando aqui de MEI, né? Mas é psicólogo que eu saiba, não pode ser MEI, Se né? for treinamento, ele pode. Se for para consultório, não. Se for Não, para né? consultório, não. Mas se for treinamento, sim. Mas um contador vai poder explicar melhor, vai poder. A gente não dá essa. A gente não pode olhar uma área que não é nossa, senão a gente pode, dependendo da região que a pessoa atua. Mas se for para emitir nota de treinamento, sim, e consultório, não. Aí o contador vai poder explicar melhor. Você sempre foi exemplar, diz que você é uma líder nata. Que linda! Obrigada, amor. Pois é bacana quando a gente encontra assim, né? Encontra. Eu formei aqui na PUC de Minas em 2003. Eu era formado em 2002, mas eu formei em 2003 porque eu sou daquela geração, Amélia, que tinha que estudar, trabalhar para pagar a faculdade, para conseguir pagar as boletas da faculdade. Então, eu adiei aí mais ou menos uns 6 meses a um ano e formei em 2003. Mas com muito orgulho e assim, é uma profissão linda e que Nossa, a gente não pode engavetar esse diploma, né, Amélia? A gente pode de muito mais com a jeito psicologia. nenhum, de jeito nenhum, sabe?
E assim, a gente também, né, tem que mostrar que não é só criticar, falar que não é valorizada, né? A profissão não é valorizada, né? Não, não é isso, né? Tem muitas pessoas que valorizam sim, né? Que eu também não valorizo tudo. Por exemplo, uma nutricionista para mim acho que não tem muito valor, enfim. Até quando eu preciso de uma, né? Sim. E a Pois gente tem que é. fazer o que a gente gosta também. Você tem que descobrir, experimentar, conhecer possibilidades e se dedicar tempo às áreas que você gosta, que você quer se rentabilizar. Mas para isso a gente tem que praticar. Para a gente saber o que a gente gosta, o que é realmente o que faz os nossos olhos brilharem, a gente tem que, né, oferecer, utilizar. Eu, no início, quando eu comecei a empreender com a psicologia, eu fiz muitos projetos que eu, na época, eu falei assim, olha, isso aqui eu não vou continuar, não. Mas é uma possibilidade, eu já tenho esse know-how. E outros hoje eu faço e desenvolvo, e é o que brilha meus olhos. Então, a gente tem que experimentar, tem que conhecer. Porque, às vezes, a gente está deixando, a Amélia, de colocar a nossa mensagem no mundo, né? Às vezes a gente Mas pode ajudar pessoas no RH também, ajudar esses líderes a se desenvolverem. Eu falo isso mesmo, a gente tem que brilhar para a gente iluminar a vida das pessoas. E às vezes quando a gente fica assim, não vai dar certo, é assim. Por exemplo, eu que era gerente de RH, eu não consigo ver esse lado de panelinha, porque quando eu estava nas empresas, as empresas que eu trabalhava era muito focada em custo, muito mesmo, muito em custo. Então, se chegasse um fornecedor com um custo mais baixo que ele era qualificado, a gente às vezes trocava de fornecedor. E outras empresas não olham o custo, elas olham a qualidade, essa expertise das empresas fornecedoras, tem toda, aí cada empresa deve ter seus critérios, então é por aí. E relacionamento, se o parceiro, por exemplo, se nós somos prestadores de serviços, mas que a gente não coloca empecilho, por exemplo, tem várias empresas que vão contratar e fala assim, olha, eu preciso do teste para agora, você consegue fazer? Aí o profissional, não posso, só daqui uma semana, e começa a botar empecilhos, não vai ser o fornecedor que aquela empresa precisa naquele momento, ele precisa de um prestador de serviço de psicologia que tenha disponibilidade. Então a gente tem que começar a fazer essa observação também, como que é nosso papel, como que é a nossa atuação, se a gente está se diferenciando, se a gente tem essa disponibilidade de agilidade, que as empresas buscam muito isso. Teve uma empresa que me chamou para fazer essa avaliação e me falou de manhã assim, olha, eu tenho que fazer a avaliação agora de manhã ainda, porque o líder vai viajar e ele precisa do retorno. E no dia, a sorte é que eu podia, né? Aí eu falei com ela, não, sim, vamos fazer, vamos embora, vai acontecer. Eu deixei de almoçar no dia, fiquei fazendo todo o laudo, relatório e mandei. Quer dizer, eu ganhei ponto com essa empresa. Porque na hora que ela mais precisava, eu estava ali pronta. E outros profissionais, não, daqui a 24 horas eu te dou o laudo, daqui a 48 horas, daqui uma semana, só tem vaga depois. Então, assim, aí você tem que avaliar o que é que você vai, como você está se diferenciando também, para você ocupando seu espaço. Sabe, América, que na época da faculdade, eu não gostava da área comportamental. Eu era sabe, não gostei e tal. E hoje eu atuo com TCC também, né, que eu uso psicologia positiva e tudo mais. Então, como que as nossas crenças são quebradas quando a gente entra em ação? Então, essa questão, não dá certo, não é para mim, isso a gente depois com o tempo vai mudando, quando a gente experimenta, quando a gente vê se aquilo ali faz sentido. Então, a gente não pode ficar nesse achismo, sabe? E assim, nesse quadrado, eu só faço isso. Eu só vou ser uma psicóloga que vai atuar com... Não, gente, amplie sua visão. Experimente, é amplie. Eu verdade. achava que eu nunca ia atuar em clínica. Amélia, eu não me via como psicóloga, eu achava que eu era uma administradora, uma gerente de RH. E aí, quando eu comecei a experimentar a clínica trabalhando de forma voluntária, eu vi que aquilo ali eu amava fazer. Eu amava, sabe? Gente, por que eu adiei tanto tempo não trabalhando com isso? E aí que eu fui buscando formas de me rentabilizar, de empreender e tudo mais. Então, é questão mesmo de você experimentar para você ver o que você gosta. Na verdade, a gente precisa se dar uma chance, né? De fazer algo, né? Você vai ensinar o passo a passo, Patrícia? Eu nem sei como abrir, o que fazer, o mapa, né? Vai Sim, eu sim, vou né, entrar no Patrícia? teste, vou mostrar como que ele funciona, como que você emite o link, como é que você gera os gráficos. Só que a certificação, que é como dar devolutiva, eu não vou entrar nessa parte porque realmente tem que ter a certificação. Mas eu vou dar uma geral, mostrar as dimensões,
vou mostrar o teste por dentro, os gráficos são gerados, vou mostrar como que vocês apresentam para as empresas, como que vocês dão devolutiva para o candidato, assim, quando você senta, vai fazer um plano de desenvolvimento individual, vou dar os formulários do plano de desenvolvimento individual. Então, se o que a gente puder fazer, a gente vai capacitar para vocês terem segurança de atuar dentro dessa possibilidade que a gente está falando aqui. Pois é, olha, tem um comentário aqui para a gente fechar com chave de ouro, ó. A TS, psicóloga, ela falou o nome dela, Amélia e Patrícia, vocês arrasam, quero ser igualzinho vocês. Ai, Então, mas a gente vai, né? Vai acontecendo aí, tá? Bom, Patrícia. Obrigada pelo carinho. Pois é, muito obrigada aqui pela sua participação, por você ter vindo aqui. E, assim, trazer os seus conhecimentos e agregar valor de tantos profissionais que estão buscando aí, né? Buscando por uma oportunidade, né? Ou muitos profissionais que, né, pararam por algum motivo, querem recomeçar, ou profissionais que nunca atuaram na psicologia, né? Engavetaram o certificado e agora querem um novo caminho. O trabalho é maravilhoso, nós somos parceiras. A Amélia tem um trabalho magnífico aí de avaliação psicológica, ela também é parceira lá no meu curso, dá uma pincelada, agora entrou com um módulo lá comigo, e eu tenho muita gratidão de trabalhar com você, e a gente mostra, né, Amélia, como que os profissionais de psicologia não são concorrentes, como que a gente pode ajudar, assim, de trazer nosso conhecimento, né, para um grupo de pessoas. Porque nosso objetivo é esse, é levar o conhecimento da psicologia para mais pessoas empreenderem, para mais pessoas se rentabilizar com a profissão, para mais pessoas brilharem, né? Colocar sua luz, sua missão que veio fazer nesse mundo e não ficar engavetando esse conhecimento. Porque a gente vê muitos profissionais que formam e vão para outras áreas, sendo que ele tem todo um potencial ali que ele pode atuar. E você está numa semana aí que eu sei que as pessoas estão aprendendo muito. E parabéns aí pelo seu trabalho também. E depois eu vou te chamar para você ir lá fazer live também, que as alunas estão doidas para saber como que vai ser o módulo lá que você vai dar. Tá bom, tudo bem, eu vou fazer live lá. Isso mesmo.